O farol que continuou funcionando sem energia nem operador. Arquivo Marítimo Não Explicado, episódio 6. Nos episódios anteriores, você conheceu o farol que funcionou sem ninguém dentro, o faroleiro que tinha medo de dormir, o lugar onde passos eram ouvidos acima da luz, a ilha onde ninguém ficava mais de 30 dias e o farol onde os relógios nunca concordavam. Hoje, você vai descobrir algo ainda mais impossível. Um farol que foi oficialmente desligado, mas nunca aceitou sua morte. O mar tem uma memória que não aparece nos mapas. E às vezes, essa memória insiste em se manifestar mesmo quando todos os registros oficiais dizem que ela deveria ter desaparecido há décadas. Oficialmente, o farol estava morto, sem energia elétrica, sem operador humano, sem função navegacional. Mas para quem pescava naquela costa, conhecia aquelas águas, navegava aquelas correntes, a luz nunca se apagou de verdade. Este é o 6º arquivo marítimo que nunca foi explicado. Esta é a história de um farol desativado que continuou emitindo luz por anos, mesmo sem qualquer fonte conhecida de energia, contrariando relatórios técnicos detalhados, inspeções oficiais rigorosas e a própria lógica fundamental da engenharia naval e elétrica. E o mais inquietante não é o que foi visto por dezenas de testemunhas ao longo de décadas. É o que nunca pôde ser explicado por nenhum especialista consultado. O farol ficava em um trecho particularmente isolado do litoral brasileiro, na região Nordeste, afastado das principais rotas comerciais modernas, construído originalmente em 1893, para orientar embarcações de cabotagem que cruzavam uma área costeira conhecida por bancos de areia traiçoeiros que mudavam de posição com as tempestades e correntes imprevisíveis que podiam arrastar navios para longe da rota planejada. A estrutura tinha 18 metros de altura, construída em alvenaria de pedra sobre uma formação rochosa natural que se projetava cerca de 50 metros da linha costeira. Seu alcance luminoso era de 22 quilômetros em noites claras. Durante décadas, de sua inauguração em 1893 até os anos 1980, funcionou normalmente sem incidentes significativos. Luz rotativa com intervalo de 12 segundos. Manutenção periódica realizada por equipes da Marinha. Registro constante e meticuloso em diários de bordo de centenas de embarcações que passavam pela região. Faroleiros que se revezavam em turnos regulares. Uma operação padrão, eficiente, confiável. Até que, em 1982, após mudanças estratégicas nas rotas marítimas principais e a instalação de sistemas de navegação eletrônica mais modernos, baseados em satélites e GPS, a Marinha do Brasil determinou formalmente sua desativação oficial. O farol havia cumprido sua função por quase 90 anos. Agora era considerado obsoleto, desnecessário, caro demais para manter operacional. O procedimento de desativação foi completamente padrão, seguindo protocolos estabelecidos. Em 15 de agosto de 1982, uma equipe técnica passou 3 dias no local, executando a descomissão. Lâmpadas principais removidas fisicamente e transportadas para um depósito. Geradores a diesel desligados, drenados de combustível e lacrados. Cabos elétricos cortados em múltiplos pontos. Sistema de rotação mecânica travado. Baterias de emergência desconectadas e retiradas. Painéis de controle desmontados. Um relatório técnico detalhado de 12 páginas documentou cada passo. Fotografias foram tiradas. Formulários assinados por 3 testemunhas. Registro oficial arquivado na Capitania Regional sob protocolo 741/1982.
No papel, em todos os documentos oficiais, em todas as cartas náuticas atualizadas distribuídas nos meses seguintes, o farol havia deixado de existir como estrutura operacional. Era apenas uma torre de pedra vazia, um marco histórico sem função prática. Mas poucos meses depois da desativação, em janeiro de 1983, começaram os primeiros relatos. Pescadores artesanais, homens acostumados ao mar noturno desde a juventude, que conheciam cada formação rochosa da costa, cada mudança de corrente, cada comportamento do vento, passaram a comentar discretamente, em tom baixo nas docas e mercados de peixe, algo que não constava em nenhuma carta náutica atualizada. À noite, em determinados dias sem padrão claro, uma luz surgia no ponto exato onde o farol desativado deveria estar completamente escuro e silencioso. Não era constante como um farol ativo. Não aparecia todas as noites. Não seguia um padrão semanal ou mensal identificável. Mas quando surgia, era absolutamente inconfundível. Uma luz branca, firme, sem tremulações, elevada, posicionada exatamente na altura onde a lâmpada original costumava estar, visível a quilômetros de distância da costa. Alguns pescadores, inicialmente, acreditaram ser reflexo atmosférico incomum. Outros culparam embarcações distantes que podiam estar usando holofotes potentes. Houve quem sugerisse que a própria Lua, em determinadas posições e condições atmosféricas, criava ilusão óptica. Até que um detalhe específico começou a se repetir de forma absolutamente perturbadora em múltiplos relatos independentes. A luz piscava no mesmo intervalo exato que o antigo farol utilizava antes da desativação. 12 segundos. Flash, escuridão, flash. Exatamente o mesmo ritmo que havia guiado navios por quase um século. O primeiro registro formal e documentado surgiu em abril de 1983, quando um grupo de 6 pescadores de uma colônia local relatou oficialmente o fenômeno à capitania dos portos, temendo sinceramente que navegadores desavisados, turistas ou embarcações comerciais menores pudessem ser atraídos para uma área perigosa, seguindo uma luz que não deveria estar lá, confiando em um farol que oficialmente não existia mais. A capitania, seguindo procedimentos padrão, autorizou uma inspeção técnica imediata. Uma equipe de 3 pessoas foi enviada: um engenheiro naval, um eletricista especializado em sistemas marítimos e um oficial administrativo para documentar oficialmente a visita. A equipe enviada encontrou o farol exatamente como os relatórios técnicos de desativação indicavam. Estrutura abandonada, mas estruturalmente sólida. Escada interna intacta, mas coberta de poeira. Sem lâmpadas de qualquer tipo. Sem cabeamento funcional conectado, sem qualquer conexão possível à rede elétrica regional. Os geradores estavam fisicamente removidos. As baterias não existiam mais. Absolutamente nada que pudesse produzir luz artificial. O relatório oficial elaborado após essa inspeção foi direto, técnico e conclusivo. Inspeção realizada em 23 de abril de 1983. Nenhuma anomalia estrutural ou elétrica constatada. Estrutura permanece desativada conforme procedimentos. Possível erro de percepção visual noturna por parte dos observadores. Recomendação: nenhuma ação necessária. O caso foi formalmente encerrado pela capitania, mas os relatos não pararam. Na verdade, aumentaram em frequência e consistência. Nos anos seguintes, diferentes embarcações, sem qualquer ligação ou comunicação entre si, tripulações que não se conheciam, começaram a mencionar a luz misteriosa em seus próprios diários de bordo oficiais. Barcos de pesca comercial, veleiros de turismo, pequenas embarcações de transporte costeiro, sempre à noite, sempre no mesmo ponto geográfico exato.
sempre com o mesmo padrão característico de emissão de 12 segundos. O mais estranho, e isso foi notado por praticamente todos que reportaram o fenômeno, é que a luz nunca era vista claramente de perto. Quando alguém tentava deliberadamente se aproximar da estrutura do farol para investigar a origem da luz, navegando diretamente em direção a ela, a luz simplesmente desaparecia antes que a embarcação chegasse perto o suficiente. Sumia sem transição, sem diminuir gradualmente, apenas apagava. Mas ao se afastar novamente, retomando a rota original, navegando para longe, a luz misteriosamente reaparecia no horizonte, na mesma posição, piscando com o mesmo ritmo. Em 1996, 14 anos após a desativação oficial, um técnico aposentado da Marinha, chamado Alberto Ramos, que havia participado pessoalmente da equipe original de descomissão do farol em 1982, decidiu visitar o local por conta própria após ouvir repetidamente os relatos persistentes. Ele conhecia intimamente cada detalhe técnico da estrutura, cada parafuso instalado, cada sistema que havia sido pessoalmente removido por suas próprias mãos, cada conexão que havia sido cortada. Se havia alguma explicação racional, ele seria capaz de encontrá-la. Em seu caderno pessoal de anotações, encontrado anos depois pela família, após seu falecimento e posteriormente doado aos arquivos históricos da Marinha, ele escreveu algo que nunca foi incluído em nenhum relatório oficial, nenhum documento público. Cheguei ao farol ao entardecer. Inspecionei toda a estrutura à luz do dia. Confirmo. Não existe absolutamente nada aqui que possa gerar luz artificial, nenhum equipamento, nenhuma fonte de energia, nenhuma bateria escondida, nenhum cabeamento funcional. Permaneci até o anoitecer. Nada aconteceu enquanto estava próximo. Decidi retornar ao barco e me afastar cerca de 2 quilômetros. Foi então que vi. Não era reflexo de lua, não era embarcação distante. Não era ilusão atmosférica, era o farol funcionando, piscando no intervalo exato de 12 segundos, como se nunca tivesse sido desligado. Pouco tempo depois dessa visita pessoal e perturbadora, Alberto Ramos pediu formalmente que seu nome não fosse mais associado a qualquer investigação futura sobre o local. Recusou educadamente, mas firmemente, todas as entrevistas solicitadas por jornalistas e pesquisadores. E nunca mais falou publicamente sobre o assunto com ninguém fora da família imediata. Tentando encontrar explicações racionais, a hipótese de bioluminescência marinha foi seriamente levantada por biólogos marinhos consultados informalmente. Certos organismos, como dinoflagelados e alguns tipos de águas-vivas, podem criar fenômenos luminosos impressionantes em condições específicas. Mas especialistas descartaram rapidamente essa possibilidade após análise detalhada dos relatos. A luz reportada era elevada demais, posicionada a 18 metros acima do nível do mar. Estável demais, sem as flutuações características de fenômenos biológicos. Direcionada demais, com feixe bem definido, não difusa como bioluminescência natural. Simplesmente não se comportava como nenhum fenômeno natural conhecido. Outra teoria, mais prosaica, sugeriu que moradores clandestinos, talvez pescadores usando o farol como base temporária, estariam utilizando geradores portáteis improvisados para iluminação própria e que a luz vista de longe seria apenas isso. Mas múltiplas inspeções surpresa realizadas ao longo dos anos nunca encontraram nenhuma presença humana, nenhum combustível armazenado, nenhum vestígio de ocupação recente ou histórica, nenhuma fogueira, nenhum lixo, nenhuma pegada. O farol permanecia consistentemente vazio, abandonado, coberto apenas por poeira e teias de aranha. Com o passar dos anos e a acumulação de dezenas de relatos documentados,
algo ainda mais inquietante e inexplicável começou a emergir dos padrões de avistamento. A luz não aparecia para todos igualmente. Alguns pescadores experientes, navegando pela mesma área nas mesmas noites, afirmavam categoricamente nunca tê-la visto uma única vez. Outros, da mesma tripulação, no mesmo barco, juravam ter visto claramente. Discussões surgiam, desentendimentos sobre o que estava ou não estava lá. A luz parecia surgir apenas em noites específicas, geralmente quando o mar estava estranhamente calmo demais para as condições climáticas, quando havia uma quietude anormal, quando o vento parava completamente por horas e havia um padrão silencioso, mas consistente que começou a ser notado. A luz parecia surgir preferencialmente para embarcações que estavam em situação de desorientação navegacional, barcos com bússolas instáveis, equipamentos eletrônicos com falhas, tripulações exaustas após longas horas no mar, sem referência clara de posição, pescadores perdidos em névoa súbita, como se o farol, mesmo morto oficialmente, ainda cumprisse sua função original, como se escolhesse quando e para quem aparecer, como se soubesse quem precisava de orientação. Hoje, em pleno século XXI, oficialmente o farol continua permanentemente desativado. Não consta em sistemas modernos de navegação GPS. Não recebe manutenção de nenhum tipo, não possui operador, não tem fonte de energia. Existe apenas como estrutura histórica abandonada em processo lento de deterioração natural. Mas pescadores mais antigos da região, homens com décadas de experiência naquelas águas, ainda evitam deliberadamente aquela rota específica em noites sem lua, quando a escuridão é completa e a visibilidade limitada. Dizem, em conversas baixas nas docas, que seguir aquela luz é confiar em algo que não deveria mais existir, segundo todas as leis da física e da engenharia. É navegar guiado por memória, não por realidade presente, porque o farol não ilumina necessariamente o caminho mais seguro para a terra firme. Ele apenas mostra, de forma inexplicável e persistente, que algo em algum lugar do mar, alguma força ou presença ou memória, se recusa terminantemente a aceitar que seu tempo e sua função acabaram. E talvez algumas luzes não sirvam apenas para guiar navios através de águas perigosas. Talvez sirvam para lembrar aos vivos que nem tudo que foi oficialmente desligado, documentado, arquivado e esquecido realmente se apaga do mundo. Que no oceano, mesmo a ausência pode continuar emitindo sinais. Que a função pode sobreviver à estrutura. Que o propósito pode persistir além da morte. Este é apenas mais um dos arquivos marítimos que nunca foram explicados. Se essa história fez você questionar o que ainda observa o mar, mesmo depois de oficialmente esquecido, deixe seu like. Se inscreva no canal para continuar explorando esses mistérios e nos comentários responda: você seguiria uma luz que oficialmente não existe? Você confiaria em algo que todos os documentos dizem estar morto, mas seus olhos insistem que está vivo? O mar guarda muitas respostas, mas algumas parecem não querer ser encontradas.